Fala, nação havaiana, começando mais um pré-jogo aqui no canal para trazer as informações, nossa projeção do jogo de Cuiabá e Avaí, 21h30 lá na Arena Pantanal, um jogo que é difícil para o Avaí. Cuiabá é um dos times indicados aí, processo, um time de investimento, um time que o Avaí tem uma dificuldade histórica, se bem que não são muitos jogos, mas das 4 partidas que aconteceram entre Avaí e Cuiabá, todas foram vitórias do Cuiabá. O Avaí perdeu todos os jogos contra o Cuiabá, então já tem uma certa freguesia aí do Avaí contra a equipe do Cuiabá. Claro que só 4 jogos, mas é um tabu aí que o Avaí pode quebrar no jogo, vencendo o Cuiabá. Avaí que iniciou a Série B com empate 1-1 dentro de casa com o Grêmio Novo Horizontino. Um gol do Geimer pela equipe do Novo Horizontino, e o Igor empatou para o Avaí. A Avaí ainda fez um gol que seria da virada com o Manga, mas estava impedido. Já o Cuiabá iniciou sua trajetória na Série B com uma vitória contra o Volta Redonda fora de casa, com o gol do zagueiro Bruno Alves. Antes de iniciar o vídeo, já pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal, comentar o que você acha desse confronto, sua projeção, já pode deixar até palpite, e durante o vídeo tu deixa a tua opinião aí, fala, puta, o Felipe tá falando besteira, o Silveira tá falando besteira, dá aquela cornetada, fala que tá concordando. Mas vou trazer o campinho aqui. Silveira, esse foi o time que o Avaí iniciou a partida contra o Novo Horizontino. O que tu acha que vai ser esse time? Tu acha que vai ter mudanças? Olha, Felipe, primeiramente, boa noite, dia ou tarde, né? A gente não sabe quando que o pessoal vai estar assistindo, para toda a nação havaiana aí. Eu acredito que ele vai fazer mudança no time, principalmente pelo que aconteceu na última partida. Então, no intervalo do jogo, a gente já teve a troca do Judson pelo Barreto. Eu acho que o Jair não vai alterar o esquema tático da partida de quinta-feira agora contra o Cuiabá. Eu acredito que ele vai manter o mesmo esquema de jogo, mas ele deva fazer essa troca de peças. Eu acho que o Judson não foi bem no primeiro tempo, não que o Barreto tenha sido um primor técnico, né, na partida, mas eu acho que o Barreto compete um pouco mais fisicamente. O Judson me pareceu um pouco abaixo em relação a isso, e aí eu acredito que vai ter essa alteração. Levando isso em consideração, eu também acho que ele vai fazer uma substituição no próprio posicionamento dos jogadores, então a tendência, eu acredito, é que o Zé Ricardo venha para o primeiro volante, e aí a gente tem a Zé Ricardo, aliás, tem a João Vitor e o próprio Barreto jogando ali como segundo e terceiro homem de meio de campo, para depois ter Marquinhos Gabriel e a dupla de ataque, que deve ser mantida a mesma. Mas em relação à substituição de time, eu acho que a primeira seria essa troca aí entre o Barreto e Judson, muito pela má partida, na minha visão, que o Judson fez no domingo à noite. Já fiz a mudança aqui, concordo contigo, acho que o Judson não foi muito bem, não que o Barreto tenha ido incrivelmente bem, né, mas ele, como tu falou, ele entrou no segundo tempo. Acho que o Barreto tem a questão física ainda, que não tá 100%, é um cara que chegou um pouco mais abaixo com o Marquinhos Gabriel, que eles tiveram menos tempo de pré-temporada, chegaram depois, porque estavam no Criciúma, estavam jogando Série A, então eles tinham direito a ter mais tempo de férias. Aí começou mal, teve lesão também, sumiu um pouco do time, voltou, teve dificuldade ainda, não fez grandes partidas. Claro que acabou entrando bem até no último jogo da final do Catarinense, mas eu acho que é um jogador interessante para um cenário de Série B, é um jogador que tem título da competição, né, pelo Botafogo em 21, tem acesso com o Criciúma, então é um jogador que conhece a competição. Então, realmente acredito que a tendência é ser esse time do Avaí. Eu acho que poderia talvez ser alguma mudança ali com o Marcos Vinícius, que não foi bem, só que os jogadores que tem de opção também não estão muito bem, né? Tem agora, até puxar outra discussão, Taylor, que não vai ser relacionado, tem o Higley também, que já não foi na última partida, e o Tedesco, que são 3 jogadores que tiveram jogando a partida contra o Brusque, que deu 5-4 para o Avaí pela Série B sub-20. São jogadores que não vão ser relacionados para esse confronto contra o Cuiabá. Eu acho que é até interessante quando os jogadores que não estão sendo aproveitados e têm idade de base voltam para ter mais rodagem, mais cancha, né? Porque é melhor o cara jogar na base do que ele não jogar em lugar nenhum, né? É claro que o treino do profissional, um nível mais alto, até que às vezes jogos de base, mas é importante o cara ter esse nível de competição mesmo.
Só que eu acho que o Taylor poderia ser uma opção para o Avaí, para entrar em segundo tempo. Claro que o Jair não quis botar ele no jogo contra o Novo Horizontino, até por questão de característica, né? O Avaí não está jogando com nenhum ponta, uma dupla de ataque, então o Manga entrou, ele consegue mais fazer essa função, tem mais característica, até pela altura e questão física, que o Taylor. O pessoal até pode comentar, puta, queria que o Higley fosse relacionado, ou o Tedesco, mas eu acho que o Higley e o Tedesco são jogadores que têm um grande potencial, mas acho hoje o Taylor mais pronto para nível profissional, eu acho que ele poderia ser uma opção. E tu, Silveira, o que tu acha? Acha que, porra, tinha que relacionar os três ou concorda comigo que só o Taylor poderia estar ali, estar no banco pelo menos na viagem? Então, eu concordo em partes e discordo em partes também. Primeiro, em relação a isso, né, até deu uma polêmica nos nossos grupos de WhatsApp hoje em relação ao afastamento, não afastamento de modo que eles foram afastados do elenco, né, mas eles foram, de certa forma, rebaixados ali para jogarem no time sub-20 e também foi informado que eles retornam após essa partida. Então, depois do jogo contra o Cuiabá, eles voltam a treinar normalmente com o profissional, então não é que o Avaí abriu mão desses jogadores para a sequência da temporada, eles foram convocados para jogar no time sub-20 e já retornam novamente para o profissional após a partida de quinta-feira agora contra o Cuiabá. Então, primeiro que os jogadores não foram propriamente afastados, né? Eles só foram jogar outra coisa, e eu acho que isso passa muito pela visão do nosso técnico, Jair Ventura. Eu concordo contigo quando tu falou que o jogador que não vai ser utilizado, se tem idade de base, ele deve jogar campeonatos de competição de categoria de base, até porque não adianta nada levar o cara para viajar sendo que ele não vai entrar em campo, né? Então, a gente não acompanha os treinamentos do clube, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, até porque os treinamentos são fechados, então a gente não sabe como esses jogadores estão treinando. Então, se na visão do técnico eles não têm condição ainda de entrar em campo, eu acho que a decisão é acertada. É melhor que ele fique em ritmo de jogo, ainda que o nível com certeza não seja o mesmo de categoria de base para o profissional, mas pelo menos eles estão em movimento, estão tendo ritmo de jogo aí jogando. O Taylor, inclusive, fez gol hoje na partida contra o Brusque, né? Ele abriu o placar ali, fez o primeiro gol, então é um bom indicativo. E sim, eu concordo que dos três, o mais pronto, por assim dizer, para jogar o profissional seja o Taylor, né? Ele tem uma característica que a gente não tem no nosso elenco, que é esse ponta ou esse extremo, como o pessoal hoje em dia gosta de falar, driblador. Então ele é um jogador que tem esse drible, tem velocidade, parte para cima. Só que pensando nas características de jogo e no esquema que eu acho que o Jair Ventura vai adotar na partida, eu acho que o Higley talvez fosse o mais adaptado ao esquema de jogo, né? Até pela questão física, o Higley é um atacante muito mais alto, mais forte do que o próprio Taylor, e jogando com dois atacantes, o que faria sentido, na minha visão, seria que o Higley estivesse presente até por essa questão de compatibilidade. Eu acho que o Taylor, dos três, é o mais pronto, é o que eu escalaria talvez até como titular, como ele vinha sendo na reta final do Campeonato Catarinense, mas o nosso Taylor é um jogador que claramente tem esse viés de jogar pela ponta, né? Ele é mais franzino, é um jogador mais rápido, que se enquadra melhor em um esquema com três jogadores na frente, jogando ali pelas beiradas, e nesse esquema com dois atacantes eu não acho que ele tem físico suficiente para suportar ainda mais uma Série B, que a gente sabe que o nível de exigência é superior ao de Campeonato Catarinense, né? Ele realmente se destacou bastante no Campeonato Catarinense, talvez seja a maior joia aí, a maior promessa da nossa base, com que a gente tem visto, né, entrando em campo recentemente, mas eu acho que ele é muito mais um extremo do que um segundo atacante. Então, pensando que o Jair Ventura não deve mudar novamente o esquema, eu até ouvi algumas discussões durante o jogo, falando ali que durante o jogo ele mudou o esquema, colocou o Manga, mas na verdade não mudou, né? Ele botou o Manga como segundo atacante também, ele entrou ali no lugar do Igor e depois isso foi do Igor, né? Isso. Então a gente acabou não perdendo essa característica de segundo atacante dele, o Avaí não jogou com pontas, ele continuou jogando. E aí, levando isso em consideração, eu não vejo um grande problema, até como o pessoal falou, de eles não serem relacionados para o jogo. Tá muito cedo no campeonato ainda, lógico que vale 3 pontos igual a todos os outros jogos, mas eu não faria uma tempestade em copo d'água. Eu acho que se o técnico achou que eles não têm nível para entrarem agora, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas pensando no esquema, eu acho que o Higley até teria mais chance de entrar do que o próprio Taylor, até pelo esquema tático. Só fazer uma pequena correção, é difícil lembrar, né? O Manga entrou no lugar do Kleber, o Love que entrou no lugar do Igor, mas é a mesma coisa, né? Até não vai fazer diferença, é uma dupla, né? Um entrou no lugar do outro e continuaram dois atacantes. Olha, eu concordo contigo que o Taylor nesse esquema fica muito difícil. Eu acho que ele teria mais características de jogar até no lugar do Marcos Vinícius ou do próprio Mário Sérgio como um ala, né? Se bem que nesse esquema, em alguns momentos, o lateral às vezes volta e faz uma linha de 5,
mas eu acho que ele teria mais característica de jogar bem aberto. Mas eu levaria ele, pelo menos, porque se o Avaí precisar, às vezes, mudar a característica do jogo, a gente tem um jogador com uma característica diferente. Então, eu levaria ele para esse jogo por causa disso. Mas talvez o Jair Ventura, na cabeça dele, esteja pensando que não vou mudar a característica de jogo, não preciso. Tem o Manga, tem o Wagner Love, então talvez o Jair Ventura não esteja pensando já ficar com o mesmo esquema o jogo inteiro, independente se o Avaí sofra um gol, se faça um gol, enfim. Então, a cabeça do treinador. Talvez os jogadores também não estejam rendendo no treinamento, a gente não tem acesso ao treino, e nem quer ter, né? A gente tem. Mesmo se a gente trabalhasse como repórter, algo do tipo, eu acho que o Avaí tem que ter o treino fechado, poder treinar com tranquilidade. Mas eu levaria o Taylor por isso. E eu acho que o Wrigley não tem espaço porque, porra, é difícil para ele competir com o Igor, com o Kleber, com o Wagner Love, com o Manga, né, nesse esquema. Então, ele realmente está um pouco atrás, pelo menos de nome, que esses jogadores. Então, ele tem que estar com um futebol muito bom para ele conseguir essa vaga, né? Até porque vários desses jogadores que eu citei têm a característica de serem líderes, né, do elenco, pela questão de idade, carreira. Então, é difícil o Wrigley bancar algum deles. E sobre o Tedesco, número 17, aqui estou botando na tela, ó, acho que para ele é muito mais importante ainda voltar para a base. Ele tem 16 anos e com 16 anos jogando sub-20 já é absurdo. Então imagina no profissional, um cara bem jovem. Então realmente ele está no profissional, vai voltar, mas é importante ele fazer alguns jogos sim de base para se desenvolver mais, ter mais cancha, porque é um jovem, uma promessa aí do Avaí. Espero que ele arrebente e seja vendido por milhões aí para o Avaí lucrar bastante dinheiro que a gente precisa, né? Sim, até porque a concorrência na posição do Tedesco é muito maior, né? A gente tem vários jogadores ali para volância e para o meio de campo, então acaba não fazendo muito sentido a permanência dele. A não ser que ele fosse realmente um extra classe, como era o Renanzinho quando surgiu aqui ali em 2015. É realmente difícil que o Tedesco entre em campo, levando em consideração a quantidade de jogadores que a gente tem. Veio o JP do Vasco agora, então é mais um jogador que pode atuar naquela região do campo, então realmente não faz muito sentido a permanência do Tedesco se o técnico enxerga que ele não vai ter muitas oportunidades. Então, com certeza é melhor para que ele fique jogando aí no sub-20, até porque ele já está uns 4 anos à frente, né? Ele já deveria estar jogando até em outra categoria, ele já pulou uma. Então, bom, aparentemente o rapaz até porque a estreia dele pelo profissional ele foi muito bem ali contra o Ciro Lúcio. E agora a gente vai falar um pouquinho do nosso adversário, Cuiabá, equipe mandante, a equipe que começou a Série B vencendo, como já falei, com o gol do Bruno Alves, de zagueirão. Vou botar aqui na tela a formação tática, né, do Cuiabá. Aqui tem do lado o adversário, Volta Redonda, mas vamos focar no Cuiabá, que foi a campo num 4-2-3-1, escalado pelo técnico Guto Ferreira, um sonho de consumo aí do Avaí, toda hora já foi especulado. Então, no 4-2-3-1, com o Matheus Pazinato no gol, lateral direito o Mateuzinho, dupla de zaga o Natan e o Bruno Alves, e o lateral esquerdo o ex-Avaí Sander. Aí a dupla de volantes ali, o Denilson e o Lucas Mineiro, os 3 meias, né? Mas os 2 abertos são pontas praticamente, então dá para falar que é um 4-3-3 também. O Lucas Cardoso, Pedrinho e o Max, o meia, e o centroavante ali, o Derek. É um time bem interessante para uma Série B, um treinador bem renomado, né? Pelo menos para a competição. E é um time difícil, assim. Eu acho que dá para destacar bastante a dupla de zaga com Bruno Alves e o Natan Cardoso. O Natan que fez sua estreia até no jogo contra o Volta Redonda, jogador revelado pelo Palmeiras, teve passagem aqui no estado pela Chapecoense, pelo Criciúma, jogou com o Judson lá nos Estados Unidos, no San José Earthquakes, um zagueiro que, para nível de Série B, é muito bom. Bruno Alves também, zagueiro que passou por grandes clubes já, como o Grêmio, São Paulo, a gente sabe que tem um bom nível. Dá para destacar esses 2 jogadores. Gosto da dupla de volantes ali com o Lucas Mineiro, com o Denilson, que são 2 volantes que desarmam bem e jogam também, então são 2 jogadores interessantes do Cuiabá. O Pedrinho também acho um baita de um ponta, estava ano passado no Santos, tem passagem pelo São Paulo, pelo América Mineiro, também quando jogou no Oeste, ele fez uma partidaça contra o Avaí lá em 2020, o jogo que o Oeste venceu de 3-0 do Avaí na ressacada.
E o Derek é um centroavante alto, mas também com movimentação, então tem um time interessante, Cuiabá, treinado pelo Guto Ferreira, que começaram mal, né? Perderam o campeonato Mato-Grossense, que é um campeonato de um nível bem mais baixo, acabaram que eles venceram a primeira partida na final e perderam em casa nos pênaltis pro Primavera do Mato Grosso. Então foram mal na primeira parte aí da temporada, primeiros 3 meses, né, melhor dizendo. Até uma crise, a torcida do Cuiabá lá falou que era uma vergonha. Realmente, pelo investimento do Cuiabá, acaba sendo uma vergonha, né? Perdeu o campeonato estadual. Um ponto de atenção é o Mateuzinho, né, que saiu lesionado, que é um lateral até que tem um certo bom nível para a Série B. Passando no banco do Cuiabá, a gente pode ver. Peraí, que saiu agora. Enfim, tem alguns jogadores interessantes. Deu uma bugada, agora voltou, vou botar na tela. Tem o Caleb, até que ele foi revelado pelo Inter de Lages, ele é de Lages, então, curiosidade, um catarinense. Tem o Jadson, que é um ponta que se destacou lá no Aspirantes, aquele ponta clássico, agudo, vai para cima, é mais ou menos um Taylor. Tem o Juan Christian, que fez uma Série B boa pelo Vila Nova no passado, era um 12º jogador do Vila. Tem o Railan aqui, que foi o jogador que o Pepeu Cardoso deu a informação que fechou com o Avaí. O Arthur, goleiro, eu acho até ele melhor que o titular, que o Pazinato, jogou bem no Azures, esteve no Londrina também. E tem o André Luiz, que é um cara de nome, passou pela Ponte, passou pelo Corinthians, é um jogador interessante no banco de reservas. Então, apesar do Cuiabá não estar no momento incrível, né? Claro, venceu na estreia, mas perdeu o campeonato Mato-Grossense, é um time interessante, acho que é um time que vai brigar pelo acesso, que tem investimento, joga ainda, tem um puta de um centro de treinamento, uma infraestrutura assim absurda, e joga num estádio de Copa do Mundo, claro que é do governo, então, mas é uma estrutura boa. Então, acho que é um jogo muito difícil para o Avaí. E tu, Silveira, o que tu acha dessa partida? Eu acho que vou acabar sendo um pouco repetitivo, né? Tu já acabou falando de bastante aspectos em relação ao clube, mas eu considero o Cuiabá um dos favoritos ao acesso também, como tu bem falou, é um time que tem uma estrutura muito acima dos outros clubes de Série B, né? No contexto de Série A, e aí comparando com times gigantescos do nosso país, o Cuiabá ainda oferece uma estrutura às vezes superior, tem muito time grande que não tem a estrutura que o Cuiabá oferece, então é um clube que fornece tudo do bom e do melhor, né? Por assim dizer, aos seus atletas e tem toda essa condição, então naturalmente vai ter essa pressão por parte da torcida também, porque não dá para usar a falta de estrutura como desculpa. É um clube que tem um investimento pesado de uma empresa forte aí por trás, então eles conseguem pagar salários altos aos seus atletas, e a gente sabe que o poder de atração, quando a gente leva em consideração isso, é muito grande, né? E isso justifica o elenco que eles têm. Não que seja um elenco de muito nome, mas assim, a gente pode perceber que o André Luiz está no banco dos caras, e ele é um cara que talvez fosse titular incontestável aqui, né? Então, tá jogando lá no banco, é um jogador que sempre me agradou muito desde os tempos de Ponte Preta, por exemplo. Eu acho que é um atacante com muita cara de Série B, que agrega bastante, e para ele estar no banco se indica aí que os caras têm um time com uma qualidade excelente. Tem um técnico que conhece muito de Série B, né, como tu bem brincou, é um técnico que é sempre especulado aqui pela torcida do Avaí, um dos caras que a torcida sempre pedia, junto com o Henderson e com o Gilmar Dalpozo. Curiosamente, aí no último ano a gente já teve os dois, quem sabe se o Jair sair aí futuramente, ou quando o Jair sair futuramente, né, o pessoal vai pedir a vinda do Guto Ferreira para cá. Então é um cara que conhece muito Série B, acho que a proposta de jogo dele é bastante adequada. A Série B é um jogador, um técnico bastante reativo, mas que faz bons trabalhos, consegue ser um relativo sucesso aí na competição e com certeza vai armar bem o time para essa partida de quinta-feira. E assim, é um jogo muito difícil, né? O jogo clássico de Série B, a gente teve uma sequência das piores possíveis agora no início da nossa competição. A gente vai jogar contra adversários extremamente complicados, e de todos eles, talvez o Cuiabá seja um dos mais, se não o mais complicado, né? Então a gente abriu aí contra o Novo Horizontino, que talvez é um time que está brigando para subir nas últimas temporadas, e agora contra o Cuiabá, que é o time que talvez tenha a melhor estrutura da competição ao lado do Atlético Paranaense. Então é um jogo bastante difícil. Lógico que a gente está torcendo por uma vitória, mas dependendo do contexto de jogo, né, especialmente levando em consideração o nosso histórico aí contra o Cuiabá, lógico que 4 jogos não refletem muita coisa, mas dos 4 jogos a gente não conseguiu nenhum empate, né? Então, se no contexto de jogo a gente tiver uma situação não muito favorável e a gente conseguir um empate, é um resultado que eu não descartaria por completo. Lógico que a gente vai brigar pela vitória, né? Como o próprio Jair falou,
na entrevista pós-jogo contra o Novo Horizontino, já que a gente perdeu os pontos em casa, a gente teria que ir atrás fora. Tomara que seja contra o Cuiabá, mas dependendo do contexto de jogo, se não acontecer, a gente conseguir trazer um ponto para Floripa, eu acho bastante importante, até porque pensando na questão do acesso, a gente impede que o Cuiabá dispare na nossa frente, né? Então a gente estaria tirando pontos aí de um concorrente direto por esse acesso. Então o empate seria bom nesse caso. Lógico que o interessante é que a gente pontue, né? Mas se não for possível, eu não descartaria um empate também não. Melhor uma pepita na mão que 3 voando, né? Já diria o Exatamente. Machine. Tu já puxou um pouco aí sobre empate, talvez um bom resultado. Então a gente vai puxar um pouco aqui palpite. Galera, comenta aí o teu palpite, o que tu acha que vai ser esse jogo. Vou começar aqui dando minha opinião, meu palpite. É palpite, é torcida, né? Cara, 1-0 pro Avaí, bem sofridinho ali, o jogo do biquinho, o Cuiabá vai pressionar no segundo tempo, mas o Avaí vai ter aberto o placar no começo, mais um gol do Igor, o Igor, ídolo do Diego Canhete, Gold vai fazer 1-0 e vai se consolidar aí como o artilheiro do Avaí na Série B com 2 gols. E tu, Silveira, teu palpite? Eu acho que a gente vai seguir a tônica dos últimos jogos aí, vai sair atrás do placar. Eu acho que o Cuiabá abre e a gente consegue mais uma vez aí na força de vontade empatar e finalzinho do jogo o gol do Kleber, uma bola alçada na área semelhante ao que foi lá contra o Santa Catarina na semi do Catarinense. Então a gente ganha 2-1, gol de Kleber e o primeiro pode ser do Igor também para o nosso Diego Canhete ficar feliz com o desempenho do atleta favorito dele. E você, deixe a sua opinião aí nos comentários, seu palpite. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E se puder, se gosta do nosso conteúdo, quiser dar mais uma moral, vire membro do canal. Pode dar nota para os jogadores, a gente sorteia, já sorteou camisa, já sorteou várias coisas. Tem um grupo exclusivo para membros. Tem as figurinhas também aí no YouTube que tu pode mandar, tem várias figurinhas legais. Prioridade para a gente ler os comentários nas nossas lives, a gente tem muitos comentários durante a live, a gente sempre seleciona primeiro os membros, tenta ler todos os membros, porque tá dando essa força maior, mas é só R$ 4,99, não compra nenhuma Coca-Cola, então se puder, vire membro, deixa o like, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.